Olá pessoal, hoje vamos fazer os exercícios sobre diferença de potencial elétrico. Então vamos para a primeira questão. Considere as superfícies equipotenciais abaixo, S1, S2, S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados e determine o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga de mais 2 coulomb quando ela se desloca do ponto A ao ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Então, o que nós vamos fazer aqui? O objetivo da nossa questão é calcular o trabalho realizado pela força elétrica quando a partícula sai do ponto A até o ponto E, descrevendo a trajetória dada. Como você faria isso? Bom, você deve lembrar que a força elétrica é uma força conservativa. Por isso, seu trabalho não depende da trajetória. Não interessa o caminho que ela seguiu de A até E. Só importa os pontos inicial e final. Então, a gente vai usar a definição de diferença de potencial, onde esse U, que é a DDP, vai ser o potencial inicial, que é 10 volts, que é do ponto A, menos o potencial final, que é o potencial do ponto E, que é menos 10 volts. Vai ser igual ao trabalho pela carga, que é de 2 coulomb. Então, a gente vai chegar que 20 é igual a trabalho sobre 2, então o trabalho é de 40 joules positivo. Já era de esperar que nós encontrássemos um trabalho positivo, já que cargas positivas, que é o caso, uma carga de mais 2 coulomb, ela sempre tende a ir para potenciais menores. Então, ela está indo no caminho em que a força elétrica realiza trabalho motor. Por isso que o trabalho tem que ser positivo. Se fosse uma carga negativa, você iria substituir no Q menos 2 e iria encontrar um trabalho de menos 40 joules. E o sinal tem que ser lembrado, porque nesse caso a carga iria para um potencial menor, que sendo negativa é o sentido em que o trabalho é resistente. Vamos para a segunda questão. Qual o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma partícula eletrizada com carga de 3 microcoulomb quando esta se desloca 5 metros ao longo de uma equipotencial de 100 volts? Justifique. Então eu quero saber qual o trabalho da força elétrica no caso da situação desse problema. Como você faria isso? Ora, observe que a questão falou que a carga vai se movimentar sobre uma equipotencial. O que é uma equipotencial? É uma superfície em que todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico. Por isso, se a gente usar a definição de DDP, trabalho por unidade de carga, a gente vai dizer que a DDP vai ser zero, porque por se movimentar ao longo de uma equipotencial, o potencial final é igual ao inicial. De forma que a gente chega que o trabalho realizado é igual a zero. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz: uma carga pontual Qzão está fixa no vácuo. A linha tracejada na figura corresponde a uma circunferência de raio R e centro em Q. Uma outra carga pontual Qzinho é levada da posição A à posição B através da trajetória mostrada na figura em linha sólida. Tá? Então ela vai descrever essa trajetória da linha sólida com a seta de A para B. A constante elétrica no vácuo é denotada por K. Aí ele quer o trabalho da força elétrica entre as posições A e B. Tá? Então o problema é, eu tenho uma carga Qzão no centro, naquela posição ali, e eu vou levar uma carga Qzinho do ponto A ao ponto B em linha reta, por essa linha sólida com a seta. E aí eu quero saber qual o trabalho da força elétrica. Como você faria isso? Então nós sabemos que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Tá? Ele só vai depender do ponto inicial e do ponto final. Observe que tanto o ponto inicial A e o ponto final B estão sobre essa linha tracejada que representa pontos de uma circunferência com a carga no centro. Você sabe que o potencial elétrico de uma carga pontual é dado por K Qzão sobre D. Ou seja,
Sobre todos esses pontos da linha pontilhada que estão nessa circunferência, o potencial elétrico é o mesmo, que é o potencial elétrico dessa carga no centro. Então, o potencial em A é igual ao potencial em B. Logo, a DDP, a diferença de potencial entre A e B, deve ser quanto? 0. Não vai ter DDP entre A e B. Então, usando a definição de diferença de potencial, eu vou dizer que o U é 0 e, por isso, o trabalho para levar de A até B é 0. Se, em vez de ter levado em linha reta, eu tivesse levado em zigue-zague, o trabalho seria maior ou menor? Seria 0 do mesmo jeito, porque o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. E por que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória? Porque a força elétrica é uma força o quê? Conservativa, tá? Não esqueça disso. Sempre que você ouvir o termo força conservativa, que o trabalho não depende da trajetória. E isso é importante porque vai ser uma força que nunca vai realizar um trabalho dissipativo. Ela não dissipa a energia mecânica do sistema. Você vai poder dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, se atuar apenas tal força conservativa. Então vamos para a questão 4. No campo de uma carga elétrica pontiforme Qzão, o trabalho da força elétrica que atua em Qzinho no deslocamento de A até B, segundo a trajetória 1, é T1. E segundo a trajetória 2, é T2. Então deve-se ter, ele quer comparar os trabalhos. Você vai ter uma carga Qzão fixa e uma carga Qzinho você vai levar de A até B pelos caminhos 1 e 2. Ele quer saber por qual desses caminhos o trabalho é maior. Ora, a gente sabe que se os pontos inicial e final são iguais, o trabalho da força elétrica é a mesma, porque a força elétrica é uma força conservativa, tá? Então, independentemente do caminho, por pontos inicial e final iguais, o trabalho é o mesmo, tá? Então, letra C. Ok, se os pontos A e B estivessem a mesma distância da carga Qzão, esses trabalhos deveriam ser exatamente iguais a quanto? Deveria ser exatamente igual a 0. Porque se A e B estiverem a mesma distância de Qzão, Qzão vai produzir em A e B o mesmo potencial elétrico. Então não vai ter DDP entre A e B e por isso não vai ter trabalho. Ok, pessoal? Então essa foi nossa aula sobre diferença de potencial elétrico. Se gostou, dá um joinha e até a próxima aula. Valeu!